Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus, quero saudar a todos com a paz salvadora de Cristo. E quero dizer que é um motivo de muita alegria retornar ao canal com mais uma mensagem da série Aconselhamentos. Essa é a quarta mensagem aqui no canal sendo abordada na área de aconselhamento. São textos bíblicos direcionados ao nosso entendimento acerca da área de aconselhamento. Eu tenho a certeza que após ouvir essa mensagem, você saberá tomar a decisão certa. O tema dessa mensagem é Conselhos para tomar decisões. Vamos à mensagem e eu tenho a certeza que ela vai falar muito ao seu coração. Vamos ao texto. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te volvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse texto, quando o Senhor Deus ele me levou, achei interessante a maneira como o Espírito Santo ele falou ao meu coração acerca da situação difícil ao qual se encontrava Pilatos para decidir quem deveria soltar, a Jesus ou a Cristo. E para entender isso, eu fui buscar um pouquinho o entendimento acerca do posicionamento de Pilatos nessa ocasião. Bom, a região da Judéia, onde Pilatos era o governador, era um posto avançado do Império Romano, cujo rei era César. E a Judéia, ela ficava num lugar distante, mas sob a responsabilidade de Roma. Pilatos, então, ele possuía um exército e sua função principal era manter a paz. Então, nesse posto avançado, chamado Judéia, Pilatos ali era o governador e ele prestava conta com o Império Romano, ou seja, ele de tempo em tempo prestava conta com César. E a função principal ali de Pilatos na Judéia era manter a paz, era manter a tranquilidade do seu governo. Porém, quando esse tumulto chega à porta de Pilatos, a sua paz ela é quebrada. Porque agora Pilatos
ele está diante de dois homens a qual ele não tem noção exata. Ele está diante do Senhor Jesus, que os principais sacerdotes e os anciãos do povo traziam como um amotinador, ou seja, como uma pessoa que estava criando confusão, e ele tinha Barrabás, ao qual do seu conhecimento, alguns teólogos ensinam, alguns historiadores ensinam, que Barrabás poderia ser um assassino ou uma pessoa ligada a um grupo de criminosos, né? Hoje nós teríamos aí formação de quadrilha, associação criminosa, enfim. Mas Barrabás, diz os historiadores, era um assassino ou um grande ladrão associado a um grupo de criminosos. E Pilatos, então, ele está numa situação difícil. Quem condenar e quem soltar? Bom, se ele condena Jesus, diante do imperador César, ele poderia ser acusado de ter condenado um justo. E a lei romana não admitia isso. Ser condenado e morto um justo era inadmissível para a lei romana. Necessitaria de provas, necessitaria de argumentos convincentes, de provas para que aquela pessoa fosse condenada. Por outro lado, se ele absolve Jesus, o sumo sacerdote, parte do sinédrio, anciões do povo, todos ficariam contra ele, e aí causaria mais confusão, ou seja, ia criar um montim, e aí justamente isso que Pilatos não poderia permitir, porque ia continuar e agravar a paz a qual ele deveria estabelecer. Veja aí no versículo 24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto. Então, quanto mais Pilatos retardava em agir, quanto mais Pilatos demorava a agir, mais o tumulto aumentava, é o que diz a palavra. E sob a ótica de tomar uma decisão difícil, partindo do princípio aqui de Pilatos, eu falei, Senhor, que momento difícil para Pilatos ter que tomar essa decisão. Eu pedi ao Senhor que me mostrasse coisas no texto para que eu possa estar falando com você, cujo tema eu já disse, conselhos para tomar decisões. Bom, o que esse texto ele nos ensina, ele pode nos acrescentar para nós refletirmos antes de tomar as nossas decisões. Vejamos aí o versículo 19. Olha aí o que diz o texto. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Talvez você queira tomar uma grande decisão na sua vida. Você tem orado, você tem buscado, você tem conversado, e o princípio é ouvir a voz de Deus, e talvez você não tenha ouvido a voz de Deus. Pastor, como eu devo agir? Aqui está o primeiro conselho para tomar decisões no versículo 19. Se você não ouviu a voz de Deus, ouça a voz da sua família. Talvez a sua esposa ou o seu esposo, ou seja, o seu cônjuge, esteja te alertando, esteja conversando com você. Talvez os seus filhos, talvez numa reunião familiar, chegaram a um determinado consenso, chegaram a uma determinada decisão, e você tem que atentar para isso. Se você não ouviu a voz de Deus, ouça a voz da sua família. Veja que no versículo 19, a mulher de Pilatos manda dizer a ele, olha, fala com ele, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Será que o seu cônjuge está te alertando de alguma coisa? Será que a sua família está te alertando de alguma coisa? E você insiste, eu preciso ouvir a voz de Deus.
amém, você está certo. Você precisa ouvir a voz de Deus, mas talvez a voz de Deus esteja vindo pelos seus familiares, esteja vindo pelo seu cônjuge que está te alertando, está conversando com você. Então aqui vai o primeiro conselho para tomar decisões. Se você não ouviu a voz de Deus, ouça a voz da sua família. Bom, versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Veja aqui que o texto ele enfatiza que os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo, ou seja, eram eles que estavam influenciando toda aquela ocasião para fomentar confusão, para criar uma problemática maior. E veja que Pilatos, conforme eu relatei aqui no versículo 24, quanto mais ele tardava, o tumulto ele aumentava. E o texto diz aqui no versículo 20 que os principais, versículo 20 aqui, os principais sacerdotes e os anciãos estavam persuadindo o povo, ou seja, a voz do povo estava sendo persuadida, influenciada por esses homens. E aqui vai o segundo conselho para tomar decisões. Não tome decisão influenciado por multidão. Não tome decisão influenciada por multidão. Às vezes as pessoas gostam de dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Eu não encontro isso na Bíblia. Pelo contrário, toda vez que o povo se reunia para reivindicar algo, para solicitar algo, era contrário à palavra de Deus. E talvez a multidão esteja te influenciando. Multidão de problemas, multidão de vozes. Talvez tudo isso esteja te influenciando a você tomar uma decisão. Eu não sei quem foi que inventou que a voz do povo é a voz de Deus, mas cuidado com as multidões. A mesma multidão que te aplaude poderá ser a mesma multidão que vai te crucificar. Anotou aí? A mesma multidão que te aplaude poderá ser a mesma multidão que vai te crucificar. Em Mateus capítulo 21, dos versículos 5 ao 11, você vai ver o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde o povo gritava: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, o povo saudava o Senhor. Mas justamente nesse texto, no final do versículo 23, havia ali também um povo, e agora esse povo grita: seja crucificado. Então cuidado com multidões, elas são inconstantes. Não acredite em multidões, não acredite na voz do povo. Não tome decisão influenciado por multidão. Bom, diz os historiadores o seguinte: Pilatos temeu quando ameaçaram denunciá-lo a César e, acompanhado com uma rebelião, lhe custaria o emprego. Os historiadores, eles nos ensinam que Pilatos ele foi ameaçado, talvez como um mau governador, talvez como um líder indeciso. Eu não sei qual tipo de ameaça que foi feita, mas César, se ele tomasse conhecimento acerca do que estava acontecendo em forma de uma denúncia, certamente custaria o emprego de Pilatos. E aqui vai o terceiro conselho para tomar decisões. Cuidado com as decisões que defendem os seus próprios interesses. Talvez essa decisão que você queira tomar, você esteja colocando à frente
os seus próprios interesses. Talvez a coisa mais importante que você só consegue enxergar são os seus próprios interesses. Você já avaliou o interesse familiar? Você já avaliou o interesse econômico? Você já avaliou o interesse ministerial? Já avaliou sobre a ótica de retirar talvez a paz do seu ambiente? Mas quando nós queremos tomar decisões avaliando os nossos próprios interesses, a gente deixa de ouvir as outras pessoas. Nós acabamos achando que somente nós temos a atitude, o ímpeto de agir certo, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem ouvir talvez um bom conselho, e talvez para algumas pessoas o que mais importa são os seus próprios interesses. Eu preciso defender o meu emprego, eu preciso defender talvez qualquer outra coisa, mas à vista disso, em prol disso, você estará sacrificando outras áreas importantes na sua vida. O que importa são os seus interesses. Talvez não importa o interesse da sua esposa, ou do seu esposo, ou do seu cônjuge, talvez não importe o interesse dos seus filhos, talvez não importe nada. O importante são os seus interesses. Se os seus interesses estão à frente, isso é o que importa. E não pense dessa maneira. Os historiadores nos ensinam que Pilatos ele foi ameaçado e isso custaria o seu emprego. No livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, relata algo que Mateus não relata. E eu quero abrir aqui então em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. 2 versículos apenas, o 14 e o 15. Olha aí o que diz o texto. Evangelho de Marcos, capítulo 15, 2 versículos, o 14 e o 15. É algo que Mateus não relata. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucificam. Veja o versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão. Veja, Pilatos, ele quer alegrar a multidão. Pilatos, talvez, posso dizer hoje, Pilatos, ele quer ficar bem na selfie, Pilatos, ele quer ficar bem na postagem no Facebook. Pilatos, ele quer estar sorrindo na sua foto do Instagram. Veja o que relata Marcos, capítulo 15, versículo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar a soltar Jesus, entregou para ser crucificado, querendo contentar a multidão. E aqui vai o quarto conselho para tomar decisões. Cuidado com as decisões que satisfazem o desejo de outras pessoas. Cuidado com decisões que satisfazem o desejo de outras pessoas. Pessoas podem estar usando de má fé com o seu bom coração. Pessoas podem estar querendo subtrair algo, ter uma vantagem de algo mais à frente e por isso está te induzindo a tomar essa decisão. Pilatos, ele toma uma decisão para ficar bem com a multidão, para ficar bem com o povo, ou seja, eu preciso satisfazer o desejo dessas pessoas. As nossas decisões, as suas decisões precisam satisfazer a palavra de Deus, precisa satisfazer a verdade bíblica. Mas Pilatos aqui, ele está preocupado em satisfazer, ou seja, como diz Marcos 15:15, eu preciso contentar a multidão, eu preciso alegrar a multidão. E aqui vai o quarto conselho para tomar decisões. Cuidado com as decisões que satisfazem o desejo de outras pessoas. No versículo 24, voltando ao texto de Mateus,
capítulo 27, diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Para nós entendermos essa atitude de Pilatos, é necessário nós irmos em Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, os versículos 6 e 7. Vamos ver o que diz Deuteronômio, capítulo 21, dos versículos 6 e o 7. Todos os anciãos desta cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram derramar-se. Ou seja, lavar as mãos era um ato simbólico dos judeus, representando o quê? Inocência. Olha, estou lavando as minhas mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha, quando o assunto é tomar decisões, isso aqui é algo muito importante. Por quê, pastor? Porque não adianta lavar as mãos se o teu coração sabe que você agiu errado. Veja que Pilatos diz assim: olha, fique o caso convosco. Olha, fica com vocês. Eu não quero saber de nada. Estou lavando as minhas mãos. Ei, o que adianta lavar as nossas mãos se o nosso coração está dizendo que tem algo errado? O que adianta nós lavarmos as mãos perante o povo, perante aqueles que estão à nossa volta, se o nosso coração está gritando: isso é errado, não faça, não tome essa decisão. E aqui vai o quinto e último conselho. Conselhos para tomar decisões. Aqui vai o quinto e último conselho. Não transfira responsabilidade em suas decisões. Não transfira responsabilidade em suas decisões. E aí eu lembro de Gênesis, capítulo 3, versículos 11 ao 13, quando Deus indaga Adão, e ele diz assim: a mulher que me deste por esposa. Quando Deus vai indagar Eva, ela diz: a serpente me enganou. Veja, todos querendo transferir as suas responsabilidades pela decisão que foi tomada, ou seja, comer da árvore proibida, acessar o fruto que não era para ter acessado, ter tocado, ter comido. Veja aqui que em Gênesis capítulo 3 existe a transferência de responsabilidade. Isso não existe. Decisão tomada precisa ser calculada. Decisão tomada precisa da orientação do Senhor, precisa da palavra, precisa de conselho. E aqui vai o quinto e último: conselhos para tomar decisões. Não transfira responsabilidades em suas decisões. Você pode errar, assuma. Você pode acertar, assuma. Mas uma decisão tomada não pode se transferir responsabilidade. É preciso trazer a responsabilidade para si. É preciso trazer o aprendizado para si. Não devemos transferir responsabilidade, conforme Pilatos aqui, o texto bíblico relata: vou lavar as minhas mãos, fique o caso convosco. Para finalizar essa mensagem, eu tenho uma pergunta para a nossa reflexão. Sua decisão vai honrar ou vai difamar a Deus? Veja que pergunta importante. Essa decisão que você quer tomar vai honrar a Deus? Vai honrar
a sua palavra? Ou essa decisão a ser tomada vai difamar o nome do Senhor? Essa decisão a ser tomada vai entristecer o Espírito Santo? Conselhos para tomar decisões. Primeiro, se você não ouviu a voz de Deus, ouça a voz da sua família. Segundo, não tome decisão influenciado por multidão. Tome bastante cuidado com isso. Terceiro, cuidado com as decisões que defendem os seus próprios interesses. Quarto, cuidado com as decisões que satisfazem o desejo de outras pessoas. Você já parou para pensar que você pode estar sendo usado? E quinto e último, não transfira responsabilidade em suas decisões. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz que só o Senhor Jesus pode dar. Que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus.